Fala, meu querido, nesse vídeo aqui eu estarei fazendo uma introdução ao Photoshop totalmente focada na fotografia. Então você não vai ver como fazer algum tipo de manipulação de imagem ou qualquer tipo de ferramenta relacionada à área de design. Será totalmente focada na fotografia de maneira mais introdutória. Para começar, nós temos que abrir uma foto aqui dentro do Photoshop e para fazer isso você tem que vir aqui em Arquivo, Abrir, escolher a foto do seu interesse e clicar aqui em abrir, ou clicar duas vezes na foto. Uma outra forma de você conseguir abrir uma foto no Photoshop é você ir na pasta onde está aquela foto, clicar nela e arrastar para essa parte aqui de cima. Então a sua foto vai começar a carregar e vai abrir no Photoshop também. E uma terceira forma de você abrir é utilizando o Lightroom, aonde você vai escolher uma foto que já estava sendo tratada, clicar com o botão direito, editar em Photoshop a versão que você utilizar e você vai clicar. Rapidamente o Photoshop vai carregar todas as modificações que foram feitas ali no Lightroom e vai carregar aqui no Photoshop. Então você gera um link entre esses dois programas e assim que você terminar o tratamento dessa foto no Photoshop, basta apertar Ctrl S e ela volta para o Lightroom. Depois de aprendermos como abrir uma foto no Photoshop, nós vamos entender a interface dele. Essa barrinha que você está vendo aqui se chama barra de ferramentas e ela por padrão fica aqui do lado esquerdo, mas eu cliquei nesses pontinhos aqui e arrastei para a direita, pois ela fica mais perto dessa parte aqui do lado, onde acontece todas as modificações no Photoshop. Então meu fluxo de trabalho fica mais rápido e você também pode optar por colocar essa barra de ferramentas do lado direito também. Aqui em cima nós temos uma barra chamada barra de propriedades e ela é totalmente vinculada à barra de ferramentas. Se você notar, toda vez que eu escolho uma ferramenta aqui do lado direito, a barra de propriedades também muda. Toda vez que você escolher uma ferramenta, é possível modificar alguma propriedade dessa ferramenta. Por exemplo, eu estou aqui no pincel e eu posso modificar a opacidade e o fluxo desse pincel. Aqui do lado onde está escrito camada é onde a mágica acontece no Photoshop. É aqui onde você consegue adicionar camadas e mais camadas de modificações de cor, luz, sombra, efeitos, tudo aquilo que é necessário para você fazer alguma modificação e tratar a sua foto. Agora que eu já te mostrei como funciona a interface do Photoshop, eu vou te mostrar algumas ferramentas e funções que são primordiais para você começar a fazer o seu tratamento no Photoshop. Como eu tinha dito anteriormente, aqui nessa janela camada é onde a mágica acontece e é aqui onde você tem que prestar mais atenção. Nessa partezinha aqui onde tem esse quadrado com mais, se você clicar, vai gerar uma nova camada para a sua foto. Se você clicar duas vezes aqui na camada 1, será possível renomear essa camada. Eu vou colocar aqui como teste. Como deu para ver, essa nova camada não modificou em nada na sua foto, pois simplesmente essa nova camada é você que vai modificar. Para dar um exemplo e ficar mais fácil de entender, eu vou pintar essa parte aqui da foto de preto. Então eu vou vir aqui em pincel, clicar nesse quadradinho aqui principal, escolher a cor preta, dar um OK, clicar com o botão direito na tela, escolher o tamanho do pincel, eu vou colocar aqui em 2000 e aqui onde está escrito dureza funciona dessa forma. Quanto mais para o lado direito, mais as bordas vão ficar dessa forma totalmente duras e quanto mais para a esquerda, mais suave vai ficar as bordas quando você pintar. Nesse caso aqui eu vou deixar a dureza em 0 e vou pintar essa parte aqui do centro do rosto. Após isso, vamos supor que eu queira apagar somente a parte do centro onde está o rosto. Eu posso utilizar essa ferramenta chamada borracha, que funciona da mesma forma que o pincel. Eu vou clicar com o botão direito, posso aumentar o tamanho do pincel, escolher a dureza, eu vou diminuir, deixá-la em 0 e vou apagar somente a parte do centro do rosto. Existe uma segunda forma de você apagar aquela modificação que foi feita naquela camada e é a que eu mais recomendo. Eu vou apertar aqui Ctrl Z para voltar à ação que eu tinha feito, que era apagar aquela parte da camada, e vou vir aqui nesse quadradinho onde tem um círculo no meio, e isso aqui se chama máscara de camada, e ela funciona exatamente assim. Se você vir aqui no pincel, na cor preta, mantendo a máscara de camada selecionada, você vai conseguir esconder essa modificação que foi feita naquela camada específica. Se vocês notarem, aqui na camada não foi feita nenhum tipo de modificação. Eu vou colocar aqui em comparação aquilo que foi feito com a borracha, e vocês podem ver que a camada está apagada, e aqui na máscara de camada, onde a camada se encontra intacta. Aquilo que foi modificado foi somente na máscara de camada. Em contrapartida, se você quiser fazer o contrário, ou seja, mostrar alguma coisa na camada, basta você vir aqui no quadradinho,
escolher a cor branca e simplesmente mostrar tudo aquilo que está na camada. Dando continuidade sobre o assunto de camadas, eu estarei mostrando a função nova camada de ajuste, que fica bem aqui nesse círculo preto e branco, e dentro desse círculo preto e branco há inúmeras ferramentas que você pode utilizar. Eu não estarei explicando como funciona uma por uma, mas eu estarei explicando um conceito que é muito importante para você utilizar nas suas fotos. Eu vou escolher o matiz e saturação, vou clicar nesse olhinho aqui na camada de baixo para esconder ela, aumentar a saturação da minha foto no máximo, e como dá para ver, essa foto ficou 100% saturada. Mas o detalhe mais importante que eu quero mostrar a vocês é aqui, ó. Toda vez que você criar uma nova camada de ajuste, ela já vai vir com uma nova máscara de camada. E isso facilita o tratamento, porque toda modificação que você fizer aqui, é só vir aqui em pincel, escolher a cor preta e esconder aquilo que você não quer que fique com a modificação que você escolheu. Mas tem uma outra função que eu ainda não expliquei para vocês. Eu vou apertar Ctrl Z para desfazer essa modificação que eu fiz. E agora, se eu apertar Ctrl I no meu teclado, eu vou inverter essa máscara de camada e ela vai ficar totalmente preta. E como nós já vimos no começo, quando a máscara de camada está totalmente preta, ela esconde toda a modificação que está na camada. Então, para fazer com que ela apareça, eu vou vir aqui no pincel, colocar a cor branca, aumentar o tamanho do pincel e, para facilitar, você pode apertar o Alt no teclado e o botão direito e arrastar para a direita. E vou passar somente no meu fundo. E como dá para ver, somente o meu fundo está ficando mais saturado. A parte do meio continua com a saturação normal. Tudo isso acontece porque nós vimos que o preto esconde e o branco mostra. Para finalizar esse assunto de camadas, eu criei essa barra que começa no preto e termina no branco, e é com ela que eu vou explicar a função chamada opções de mesclagem, que fica bem aqui em cima das camadas e é aqui onde está escrito normal. Essa função será vista em qualquer tutorial que você vê na internet sobre Photoshop. Eu também vou aproveitar e explicar como você pode fazer uma manipulação bem simples usando essas opções de mesclagem. Assim que você clica aqui no normal, que é onde ficam as opções de mesclagem, vai abrir vários nomes que parecem ser bem confusos, mas ele é bem simples de entender. Para facilitar a compreensão, eu vou separar tudo isso daqui por blocos. Esse primeiro bloco, que começa no escurecer e termina com cor mais escura, esconde tudo aquilo que é branco naquela camada. Nesse segundo bloco, que começa no clarear e termina no cor mais clara, esconde tudo aquilo que for preto. Aqui no terceiro bloco, onde começa no sobrepor e termina na mistura sólida, esconde tudo aquilo que é 50% cinza, ou seja, está bem ali entre o preto e o branco. Nesse quarto bloco, onde começa na diferença e termina no dividir, ele inverte todas as cores da sua foto. E nesse último bloco, ela vai modificar somente as cores das minhas fotos. Pelo fato da minha base ser preta e branca, aquela parte ali toda vai ficar preta e branca. Com essa barra em preto e branco já é possível entender como funcionam as opções de mesclagem, mas com algum exemplo é 1000 vezes mais fácil de aprender. Eu vou fazer uma pequena manipulação bem rápida e para isso é necessário adicionar uma foto dentro desse projeto. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em arquivo, colocar vinculado, escolher a foto que eu quero, no meu caso eu quero esse flare, vou vir aqui em inserir e aqui em cima na barra de propriedades é possível ver que tem um círculo cruzado e uma setinha indicando uma confirmação. Se eu clicar nesse círculo eu vou dizer para o Photoshop que eu não quero essa foto aqui, que eu adicionei por engano, e se eu clicar nessa setinha eu vou indicar que eu quero sim essa foto dentro do meu projeto. Então eu vou clicar aqui em confirmar ou apertar Enter no meu teclado, que funciona também da mesma forma. Analisando esse flare dá para notar que ele está com fundo preto e nós temos um modo de mesclagem que esconde totalmente os pretos, que é o segundo bloco. Aqui nós temos 5 funções que podem esconder os pretos e o que eu mais gostei aqui foi o divisão. Então eu consegui esconder todos os pretos desse flare, deixando ele totalmente transparente, dando possibilidade de eu utilizar a ferramenta mover e colocar aonde eu quiser. Nós já estamos partindo para o final, mas antes disso eu vou falar de algumas ferramentas que são bem importantes para você fazer o tratamento, bem aqui nessa barra de ferramentas. Antes de tudo, nós vemos aqui que essa camada plano de fundo está com cadeado. Isso indica que nós não podemos fazer nenhum tipo de modificação nela.
Então, para resolver isso, nós vamos apertar Ctrl J, que serve para duplicar essa camada. Então, nós podemos fazer qualquer tipo de modificação nela. Falando das ferramentas, nós vamos começar com essa daqui, que é a ferramenta Mover, que, como o nome é bem sugestivo, nós conseguimos mover essa camada que nós estamos. Nessa parte aqui de baixo, nós temos 3 ferramentas de seleção. Essa primeira serve para você fazer uma seleção meio retangular, beirando o quadrado, e se você quiser fazer um quadrado perfeitinho, basta segurar o Shift no seu teclado. E agora, para remover a seleção, basta apertar Ctrl D. Essa aqui de baixo se chama laço e você consegue fazer uma seleção totalmente livre. Então você pode fazer ondinhas, círculos, quadrados, você pode fazer aquilo que você quiser e depois o Photoshop vai ler isso tudo e criar uma seleção. E essa terceira se chama ferramenta de seleção rápida. Com ela o Photoshop vai tentar de forma inteligente analisar o padrão que está na sua foto e o movimento que você está fazendo com o mouse e selecionar aquela região que você quer. Por exemplo, essa região de pele. O Photoshop vai identificar que isso aqui é uma pele, que você está fazendo um movimento somente na parte do rosto e vai tentar selecionar essa região aqui. Às vezes o Photoshop erra, né, porque é algo automático, mas para você resolver isso, basta apertar o Alt no seu teclado e passar o mouse em cima dessa parte que você não quer. Então o Photoshop tira aquela parte que foi selecionada. Dando continuidade, nós temos essa ferramenta aqui chamada ferramenta de corte e se você já utiliza o Lightroom, essa ferramenta não tem nenhuma novidade. Você consegue fazer o corte na sua foto de forma livre ou se você quiser manter a proporção, basta segurar o Shift no teclado. Descendo mais um pouco, você vai se deparar com essa ferramenta chamada ferramenta correção. Ela serve basicamente para você corrigir algumas partezinhas de espinhas, mancha, alguma coisa no fundo que você não está gostando e você quer tirar, você consegue remover com essa ferramenta. Para utilizar essa ferramenta, eu vou apertar Ctrl Alt no meu teclado e o scroll para frente para eu dar zoom na minha imagem. Vou pegar essa partezinha aqui onde tem essa bolinha branca, selecionar ela segurando o botão esquerdo do mouse e arrastar para essa região aqui que está totalmente preta. Assim que eu arrastar, dá para ver que tudo aquilo que eu estou passando com essa seleção vai aparecer nessa região que está ali circulada. Eu vou jogar nessa parte preta e, como dá para ver, o Photoshop vai tentar de forma inteligente, utilizando essa parte que eu coloquei como base, remover toda essa região que tinha essa bolinha branca. Para tirar essa seleção, basta apertar Ctrl D. Continuando na ferramenta correção, se você clicar e pressionar, vai abrir inúmeras outras ferramentas e a mais famosa é essa aqui de cima, ferramenta pincel de recuperação para manchas. Ela serve para remover alguma mancha de forma automática sem essa necessidade de selecionar uma parte e arrastar para outra. Simplesmente você vai clicar com o botão esquerdo e pintar toda essa região que você quer remover, soltar, então o Photoshop também de forma inteligente vai tentar remover essa mancha da pele ou em qualquer parte da foto que você quis remover. Descendo mais um pouco, a gente vai se deparar com essa ferramenta pincel que não é novidade pra gente. Nós já vimos ela inúmeras vezes e ela funciona de maneira muito simples. Se você apertar com o botão direito, é possível ver o tamanho do pincel e a dureza. O tamanho é referente ao tamanho do pincel que você vai utilizar e a dureza é o quão suave vai estar esse pincel ou não. Eu vou colocar aqui um tamanho não muito grande, vou deixar em 192 e a dureza eu vou colocar em 0, ou seja, ele vai ficar suave. Vou pintar aqui, ó, essa parte de preto, mantendo as bordas suaves e se eu quiser eu também posso aumentar a dureza, deixando as bordas mais duras. Existe um atalho dentro do pincel que você pode aumentar ou diminuir o tamanho dele ou aumentar a dureza ou diminuí-la. É só apertar o Alt no teclado e o botão direito e arrastar para a direita para aumentar o tamanho do pincel ou para a esquerda para diminuir. E se você quiser mexer com a dureza, basta arrastar para baixo para aumentar a dureza do pincel ou para cima para diminuir. Um detalhe muito importante é que existem várias ferramentas que eu vou deixar aqui listadas dentro do Photoshop que tem a mesma mecânica de pincel, então você pode aumentar a dureza, o tamanho utilizando esse mesmo atalho. Aqui em cima na barra de propriedade nós temos a opacidade e o fluxo. Aqui na barra de propriedade do pincel existe essa função chamada opacidade e fluxo. Essa opacidade e fluxo se repete várias vezes em muitas ferramentas aqui do Photoshop e eu também vou deixar listado aqui para vocês verem e ela funciona exatamente dessa forma. A opacidade em 100 adiciona 100% daquele conteúdo que você está adicionando, no meu caso aqui é pintar de preto, e quando você diminui essa opacidade, por exemplo aqui em 22%, você só adiciona 22%.
Se você soltar o botão esquerdo e clicar novamente, adiciona mais 22. Soltar e clicar novamente, mais 22, e assim por diante. Já o fluxo funciona de forma completamente diferente. Mantendo a opacidade em 100, eu vou diminuir o fluxo para 23%, e agora, se eu passar com o mouse em cima aqui da testa, eu vou adicionar 23%, mas sem largar o botão esquerdo do mouse. Se eu arrastar novamente, vai adicionar mais 23%, e se eu passar novamente, mais 23%. Isso se assemelha muito mais a um pincel de verdade, onde a gente passa várias vezes no mesmo local, deixando aquela região mais forte. Imagine que você está pintando uma parede e você começa a passar um pincel naquela região. Se você passar uma vez, ela vai ficar muito fraco porque vai ser somente uma passada. Se você passar outra vez, vai ficar mais forte porque você passou outra vez, e assim por diante. Nessa ferramenta de baixo, que parece um carimbo, ela literalmente se chama carimbo, e a função dela é só copiar uma região que você selecionar para outra, e ela funciona exatamente dessa forma. Para selecionar, você tem que apertar o Alt no seu teclado e botão esquerdo, então o Photoshop vai entender que você quer pegar aquela região e adicionar em outro local. Para você adicionar em outro local, basta apertar com o botão esquerdo e pressionar, e toda aquela região que você está passando com o mouse vai ser copiada. Se você notar, ali em cima tem uma cruzinha indicando aonde é que eu estou copiando, de onde é que está vindo essa cópia. Se eu arrastar para baixo, aquela cruz também vai descendo, mantendo a cópia aqui embaixo também. Como eu tinha deixado na listinha, essa ferramenta também funciona com as mesmas características do pincel, então você pode aumentar a dureza, diminuir, aumentar o tamanho, opacidade e o fluxo também. Mais abaixo nós temos a ferramenta borracha que, como vocês sabem, funciona só para apagar. Assim como qualquer tipo de programa que mexa com alguma coisa de design, a borracha serve para apagar. Mas eu recomendo que vocês continuem utilizando a máscara de camada, pois lá você consegue meio que ter um controle maior sobre a modificação que você está fazendo. Aquela coisa que você quer apagar não vai ser apagada por completo, sempre vai ter como você recuperar utilizando a máscara de camada. Descendo mais um pouquinho, você vai ver essa ferramenta aqui que parece uma lupa, e ela serve para dar zoom ou tirar zoom. Clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando para a direita, você vai dar zoom na sua imagem, e para a esquerda, você vai tirar o zoom. E por fim, chegamos nessa última ferramenta que serve só para escolher a cor que vai ser utilizada no pincel. Esse primeiro se chama primeiro plano e esse aqui se chama segundo plano. Toda vez que você clica nesse quadrado e escolhe uma cor, essa aqui será a cor principal que será utilizada no pincel. Se você clicar aqui atrás e escolher uma outra cor, essa vai ser, por exemplo, a cor reserva que você vai deixar caso você queira utilizá-la futuramente. E como é que você vai alternar entre elas? Tá vendo essa setinha aqui? Toda vez que você clica, a cor de primeiro plano é modificada. O vermelho vai para frente, o vermelho vai para trás, o vermelho vai para frente e o vermelho vai para trás. Esse quadradinho aqui que está preto e branco serve só para resetar a cor original que estava antes, ou seja, o preto e branco. Essa sempre vai ser a cor original. E para finalizar, nós vamos ver como podemos exportar uma foto aqui do Photoshop. Para fazer isso é muito simples. Basta vir aqui em Arquivo, Salvar como, escolher o local que você quer, modificar o tipo do arquivo se você vai querer ele em PSD, que é o arquivo do Photoshop já propriamente dito. Normalmente, se você quiser exportar essa foto para enviar para alguém, enviar para algum cliente ou coisa parecida, você vai vir aqui em Tipo e escolher em JPEG. Após isso, basta você escolher o nome que você deseja para esse arquivo. No meu caso, só vou colocar um H no final, só para diferenciar das demais que estão aqui. Clicar em salvar. Então o Photoshop, para o arquivo em JPEG, vai perguntar se você quer deixar ele mais leve, colocando bem aqui para o lado esquerdo, ou mais pesado, com mais qualidade e mais detalhes, colocando esse triângulo aqui totalmente para o final. Então basta clicar em OK e seu arquivo já vai ser exportado com uma qualidade máxima. Então, meus queridos, esse aqui foi a introdução ao Photoshop de maneira mais básica e, como eu tinha dito antes, não é focado em você saber todas as ferramentas, mas as principais para que você não fique perdido toda vez que ver algum tutorial ou simplesmente queira iniciar no Photoshop. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau!